o professor Neres, ele fez o prefácio do meu primeiro livro. E no prefácio do primeiro livro ele citou esse sociólogo, né? Sociólogo polonês Zygmunt Bauman, e eu fui atrás, né? Isso lá pelos idos de 2010, né? Eu conheci o Zygmunt Bauman. E foi aí que eu percebi, né, o quanto prodigioso era o pensamento desse sociólogo, né? Ele se autodenominava sociólogo, mas com formação em filosofia. Então, assim, a primeira coisa para nós falarmos desse tipo de relação é nós entendermos ali numa perspectiva mais ampla, né, a relação que a literatura tem com a filosofia, né? Vamos colocar assim, professor Rogério, é uma relação extremamente antiga, né? Sim. Desde o início ali, né, professor, de priscas eras ali da Grécia, né? Se nós considerarmos, não vou levantar esse debate aqui, mas se nós considerarmos que, com efeito, a filosofia tenha surgido na Grécia, né? Então, sim, a versão oficial diz que foi na Grécia, chamada origem ocidental. Exatamente, né? No entanto, há discussões acadêmicas que talvez teria sido na África, né, professor? Né? Ou seja, no Oriente como um todo, né? E nós lecionamos dessa forma dizendo que foi um milagre grego, né? Enfim, não vamos discutir isso. Mas essa irmandade que a filosofia tem com a literatura, como o próprio Bauman fala no livro Elogio da Literatura, seria uma irmandade, vamos colocar assim, não apenas de proximidade, mas também de conflito, de modo que elas não podem separar, seriam irmãs siamesas, né? Ele denomina a literatura com a filosofia, / sociologia também, como irmãs siamesas, ou seja, elas podem brigar do jeito que for, mas elas são inseparáveis. E vamos colocar dessa forma, ainda que eu ainda estou na Grécia, daqui a pouco eu vou fazer um salto histórico, né? Mas precisamos dessa base epistemológica. O que acontece? Essa relação ela não se dá de forma tão pacífica se nós lembrarmos que dos primeiros grandes filósofos, já ali na Grécia, a partir do século V a.C., a, digamos assim, rechaçar o papel da literatura foi o próprio Platão, né, professor? Sim. Platão, ele ali numa análise gnosiológica, científica, ou seja, do que na realidade seria próprio para a educação, né? Aristóteles vai retomar o conceito de areté, mas não foi o primeiro. Platão já falava em areté, ou seja, a virtude, a excelência na prática cotidiana, o ensino com areté, o ensino com virtude, né? Então ele rechaçava, né? Vamos colocar assim, ele colocava a literatura, não digo nem em segundo plano, professor, mas em 10º plano, alegando que o trabalho com a literatura, no caso a ficção, né, como não mostrava a realidade, ela seria prejudicial para a educação do homem grego, né? A questão da mímese, né? Obviamente Aristóteles não vai, que fora, né, discípulo de Platão, não vai concordar com esse tipo de ideia e vai ser muito questionado por isso, né? Vai ser muito questionado ao ponto de ele chegar e dizer, abre aspas, né, para Aristóteles, de Platão fui discípulo, mas meu compromisso é com a verdade, né? Olha que interessante, teve a ousadia naqueles tempos de dizer que o próprio, né, mestre talvez seria um mentiroso, digamos assim. Então, a partir desse início de tensão entre filosofia e literatura com Platão, quando Platão nega o papel, vamos colocar assim, importantíssimo da literatura na formação do homem, né? Vamos ter ali o rejuvenescimento do papel da literatura com Aristóteles, quando Aristóteles escreve a Poética, e lá no capítulo 9 ele vai fazer a diferença entre história, né, e poesia / literatura, né? Ele vai dizer que a história conta aquilo, falando de Heródoto basicamente, né? E Heródoto também que mesclava literatura com ficção, né? História com ficção, nem era tão confiável assim como eles diziam na época. Mas enfim, foi um dos primeiros, né? Que a história contaria o que aconteceu e que a poesia / literatura o que poderia ter acontecido, né? E ressalta no mesmo livro o papel da tragédia, né, como fonte importante
vamos colocar assim, em termos mais simples, de limpeza espiritual, que é o que ele vai chamar na teoria literária, a gente chama de catarse, né? A catarse. Bom, esse introito eminentemente filosófico é só para vocês, né, para nós compreendermos que sempre houve uma proximidade, mas essa proximidade ela nunca foi harmônica, ela sempre foi tensa, né? E essa tensão ela vai se estabelecer durante os séculos, obviamente perpassando pela Idade Média, haverá uma espécie de silenciamento, vamos colocar assim, um pouco da parte literária por causa da opressão da igreja, não que não tenha a presença de obras literárias ali, mas haverá uma espécie de submissão não só dela, mas também da própria filosofia ao pensamento teológico, sim, né? Ao pensamento teológico. E vamos chegar ali à modernidade, né? O pensamento filosófico da modernidade. Vamos passar ali pelo iluminismo e finalmente chegar ali no final do século XIX, que é onde se centraliza o ponto preponderante inicial do pensamento de Bauman, porque Bauman, agora sim falando especificamente dele, para depois falar da relação com a literatura, Bauman ele vai estabelecer um conceito filosófico / sociológico, né, que vai ser importante para a compreensão do final do século XX e do início e continuidade do nosso século XXI, que é o conceito de modernidade líquida. No entanto, ele não foi o primeiro, isso é importante asseverar, ele não foi o primeiro a estabelecer as bases do que seria o pensamento contemporâneo. E falo contemporâneo para não utilizar ainda a expressão que vai ser ponto-chave para a contestação de Bauman, que é a expressão muito utilizada também por Jean-François Lyotard, né? Tanto é que o nome do livro dele, Rogério, é A Condição Pós-Moderna, né? O que Bauman ele vai, na realidade, redarguir? O que ele vai contraditar? Ele vai dizer que nós não vivemos numa pós-modernidade. A gente usa isso também em aula, né, professor? Eu uso também muito isso, né? Não haverá uma pós-modernidade, porque assim, pós-modernidade, o próprio prefixo dá a ideia de que é algo que vem depois. Então, segundo Bauman, não existe um depois da modernidade, segundo Bauman, né? Nós ainda vivemos numa modernidade, só que essa modernidade ela não passou por uma ruptura, né? Ela passa por uma continuidade. A única diferença é que, segundo ele, éramos de uma modernidade sólida e agora a gente vive uma modernidade líquida, né? Ou seja, não há uma ideia na visão do Bauman de ruptura, como há em outros filósofos contemporâneos, a exemplo de Lyotard, Gilles Deleuze, Guattari, etc, etc. Ou seja, não há um corte epistemológico, há na realidade uma continuidade, uma continuação. Ou seja, o que muda são alguns aspectos mais comezinhos, mas ainda pequenas características, mas ainda vivemos a modernidade. A única diferença é que ela era sólida e agora ela é líquida. E a ideia de modernidade líquida, ela está presente em 95% dos livros de Zygmunt Bauman, né? Eu poderia citar o Magnum Opus, né? Ou seja, o mais importante, que é modernidade líquida, mas poderia também citar a cultura no mundo líquido moderno, né? Moral líquida, medo líquido, todos eles vão utilizar esse conceito de liquidez, que é explicado logo no primeiro capítulo do clássico, Modernidade Líquida. Então, a ideia de uma liquidez, ela está atrelada ao quê? A pulverização, né? A pulverização de tudo que se vive hoje na nossa sociedade contemporânea, tá? Essa pulverização, existem várias questões, vários aspectos que nós teríamos que passar aqui uma semana aqui falando, né, professor? Mas eu vou citar basicamente dois, para justamente começar o meu diálogo com a literatura, que é a questão do tempo, né, e a questão das relações sociais, tá? Como é o tempo na modernidade líquida? Veja, se nós pegarmos aí, isso vai ser importante para as obras literárias que eu vou citar aqui, se nós pegarmos as ideias que a gente tem de tempo, que são as mais tradicionais, do ponto de vista filosófico e mesmo histórico, a gente poderia pegar a ideia de Cronos,
né, que é o tempo relacionado à questão da própria passagem regular, ou seja, existe um presente, né, existe um passado e haverá um futuro. Seria o tempo cronos, o tempo voltado para a questão dos números, né? Ano passado foi 2024, esse ano é 2025, etc, etc. Esse é o tempo cronológico, daí vem o Titã Cronos. Existe o Kairos, né? Que, se eu puder dialogar aqui com a questão da teologia cristã, né? Quando a própria Bíblia fala lá, se eu não me engano, me corrija, no livro de Eclesiastes, né? Tudo tem o tempo debaixo, né, dos céus, né? Tem o tempo de Deus e etc, né? Ou seja, esse tempo não é o tempo cronológico, seria o tempo kairos, ou seja, aquele tempo que não dá para mensurar através de números, ou seja, seria um tempo voltado para a questão do acontecimento com qualidade, né? Kairos. E existe o tempo líquido do Bauman, né? Que é esse que nos interessa aqui, que é, como ele diz no livro, né, tempo líquido, que é o tempo pontilhista. O que é o tempo pontilhista? É aquele baseado numa distopia, ou seja, para que haja o que está acontecendo, não é preciso uma relação, vamos colocar assim, de um passado, e isso está acontecendo agora porque teve aspectos do passado que tiveram como consequência isso que está acontecendo agora, ou seja, uma relação de causa e consequência aristotélica. O tempo pontilhista, na visão de Bauman, seria aquele tempo formado por distopias, né? Distopias, que é justamente o que ele vai defender que existe hoje, ou seja, o aspecto da celeridade. Hoje as pessoas elas se preocupam muito mais com o imediatismo, né? O imediatismo. O próprio Bauman, ele fala que na época em que ele era jovem, né? Bauman nasce em 25 e morre em 2017, né? O Bauman vai dizer que o filósofo da vez, na época em que ele era jovem, que ele começou a dar aula de filosofia, era o Jean-Paul Sartre, né? E um dos conceitos precípios de Jean-Paul Sartre, que agora, eu estava até debatendo uma vez com o professor Neres, né? Agora está descendo para as aulas de ensino médio, nas diversificadas, é o tal do projeto de vida, né? Que nós, professores do ensino médio, às vezes a gente nem sabe o que é isso ainda, né? Aula de projeto de vida, mas tudo bem. A expressão projeto de vida é uma expressão sartriana, ou seja, formar as bases nesse momento para que tenhamos ótimos resultados no futuro. O Bauman vai dizer que a modernidade líquida hoje não se preocupa com o projeto de vida. As ações são imediatas, o pragmatismo ele é algo inexorável, ou seja, inevitável, e o resultado tem que vir imediatamente também, né? Ou seja, é o agora, né? É o agora. A preocupação com o consumismo exacerbado, né? Com o consumismo exacerbado, ou seja, a questão do prazer vem com o comprar. Eu muitas das vezes não preciso daquilo, mas o fato de comprar e adquirir por causa de um modismo, de um aspecto estetizante, né? E quando eu me refiro à estética, eu me falo a origem da própria palavra Einstein, né? Com Baumgarten lá no Renascimento, né? O grande introdutor da filosofia estética. É aquela coisa que eu vou ter para mostrar para a sociedade que eu tenho, né? Ou seja, um prazer momentâneo. Essas seriam as características da nossa atual contemporaneidade, ou seja, vale dizer, modernidade líquida, certo? Agora, vamos falar o seguinte, só uma assistência. Vamos entender o seguinte, vamos entender como isso se expressa na literatura, né? O que eu propus aqui, agora falando especificamente da literatura? Eu propus fazer uma análise, né, que isso a grande ratio essendi, né, ou seja, a essência da nossa palestra aqui, é fazer uma análise dessa teoria de Bauman. No caso, meu amigo Rogério vai fazer da do Zizek, né? Eu vou pegar Bauman e olhar e fazer um passeio pela literatura, eu não diria nem a literatura apenas brasileira, mas eu vou fazer de uma maneira até rápida, né, aquilo que muitos críticos literários fizeram, pegaram obras do cânone ocidental e fizeram análise de teoria literária, né, e crítica literária.
né? Então eu comecei aqui, claro, eu não poderia deixar de começar por ele, né? O que eu fiz? Sem incorrer no anacronismo, como diziam os professores de história, né? Eu tensionei, ou seja, eu tive a intenção de pegar algumas obras literárias, mesmo que sejam obras literárias antes da teoria de modernidade líquida, certo? E tentar enxergar nessas obras, meu amigo Clay, aqui tem uma homenagem para você, viu, Clay? Tem uma homenagem para você aqui também, certo? Eu não podia esquecer do Clay, né? E enxergar nessas obras aqui visões de Bauman de modernidade líquida, embora a teoria da modernidade líquida seja de 2000, né, que é a data do Magnum Opus, ou seja, do clássico. Mas antes é possível na literatura já enxergar esses aspectos. E eu começaria por Quincas Borba, né? Não poderia deixar de começar pelo Machado de Assis, né? E se nós pegarmos Quincas Borba, né, que é um dos clássicos do Machado de Assis, né? Vamos colocar assim, a mídia tende a considerar, não sei se o professor Adonai e o professor Neres vão concordar comigo, mas a mídia tende a considerar, vamos colocar, o mais famoso clássico, o Dom Casmurro, aquele que mais representaria o realismo no Brasil, que de fato a gente estuda como cânone, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas as teorias positivistas estariam mais concentradas ali numa perspectiva em Quincas Borba, principalmente por causa de um capítulo em que o próprio Quincas Borba dedica ali só para explicar ao Rubião a teoria do humanitismo, no momento ali em que ele está num processo de delírio, dizendo que ele era Santo Agostinho, né? Eu sou Santo Agostinho, você é um ignorante, Rubião, né? Então veja, Rubião, ele é um personagem que ele se amolda, embora ele seja um personagem do século XIX, né? Quincas Borba é uma obra do século XIX, mas as características de Rubião, elas estão atreladas a um processo de liquidez, né? Rubião, ele era... Os meus alunos ali que estão chegando, podem sentar, podem vir, né? O Rubião, ele é um homem extremamente materialista, sejam bem-vindos, né? Dá uma paradinha aqui só para os meus alunos do Colégio Militar sentarem, sejam bem-vindos. Titio ama. Então veja, Rubião é um personagem, né, extremamente materialista, certo? Ele vem ali do interior de Minas Gerais, como conta a obra literária. Ele consegue ali ascender socialmente, né, através do ganho que ele vai obter da fortuna do Quincas Borba, com a condição de cuidar do cachorro. E essa perspectiva, né, da liquidez, a gente percebe não só na paixão que ele nutre ali por Sofia, né, que era esposa do Cristiano Palha, mas logo no início do livro, né, quando o narrador ele vai retratar justamente, né, essa perspectiva materialista dele, quando o próprio narrador fala que Rubião, tudo que ele vê, o que ele toca, ele converte em propriedade. Eu até peguei aqui o trecho quando diz assim: tudo entra na mesma sensação de propriedade. Ou seja, isso é uma característica da modernidade líquida. A gente se preocupa muito com ter, né? E esse ter, ele não está atrelado, corroboro, reitero, a perspectiva de necessidade. A gente quer ter para mostrar que tem. E o Bauman, ele vai justamente atrelar essa perspectiva do consumismo a essa questão da reificação, da coisificação, né? Ou seja, os aparelhos, não só celular, mas qualquer aparelho, qualquer coisa que a gente adquire, já vem com uma característica de perecer com o tempo. Para quê? Para a gente poder adquirir a nova versão, né? Isso é muito visível nos aparelhos eletrônicos, certo? Ou seja, a ideia de propriedade, ela está muito atrelada o personagem Rubião e, por sua vez, né, é uma característica da modernidade líquida. Além da obra Quincas Borba, agora eu vou dar um salto para um escritor prussiano que também me foi apresentado pelo professor Neres pela primeira vez no curso de letras, que foi Metamorfose, de Franz Kafka. Nunca me esqueço, foi no 5º período de letras,
o professor Neres disse assim: Rui, lê esse cara aqui, me diz o que tu entendeu e na próxima semana a gente conversa, né? Eu confesso que, como é uma novela, né, professor, muito pequena, eu confesso que deu para ler em 4 dias, né? Quando eu tinha muito tempo, mais do que hoje. Mas eu confesso que tive que ler 2 vezes para poder dizer para o professor aquilo que eu entendi. Assim sendo, pergunto: existem características de liquidez na obra de Kafka? Completamente, professor Rogério. Então vamos começar. Alienação e despersonalização, né? Logo no primeiro capítulo, né, quando Gregor Samsa se vê transformado num monstro, né, não existe uma opinião uníssona sobre isso, certo? Mas a crítica literária é bem conforme que é uma barata, embora não seja tão uníssona. Há uma discussão se era uma barata ou não, é um inseto, enfim. Ele se vê transformado numa barata, Gregor Samsa, mas a primeira preocupação dele não é a mutação disforme. A primeira preocupação é se ele vai chegar atrasado no trabalho ou não. Isso é uma característica da nossa modernidade líquida, sim. A gente, e aí eu dialogaria, né, a ideia de modernidade líquida com o conceito de Byung-Chul Han, né, que é a sociedade do cansaço. Ou seja, segundo Byung-Chul Han, na sua teoria da sociedade do cansaço, nosso novo Deus não é mais Jesus Cristo, seria a produtividade, professor. A gente se preocupa mais em ser produtivo do que muitas das vezes se preocupar com outras coisas, a exemplo... Não se preocupa com transcendente. Muitas das vezes com transcendente, gostei da palavra, lembra o Mircea Eliade, né? O Mircea Eliade, exatamente, o transcendente, né? O imago Dei, como ele falava, né? Ou seja, a gente deixa de se preocupar com coisas muito mais importantes, mas a gente se preocupa mais com a ideia de ser produtivo. E olha que interessante, porque quando a gente não está produzindo, ou muitas das vezes a gente está num ambiente de descanso, a gente se sente culpado por não estar fazendo alguma coisa relacionada ao trabalho. Ou seja, até descansar virou um pecado, né? Isso é uma característica da nossa modernidade líquida, a pressa, né? O imediatismo. Absurdo da existência. Veja só, a própria transformação de Gregor Samsa numa barata já anuncia o absurdismo da modernidade líquida e, consequentemente, ali estava muito perto, né? Exatamente, o absurdo do existencialismo camisiano, né? Exatamente, do estrangeiro e tal, né? A falta de liberdade. Ora, quando Gregor Samsa se vê transformado numa barata, né, a família dele não deixa mais ele sair de casa. Pelo contrário, o trancafia num porão. E veja que ele perde totalmente a identidade, professor Rogério. Por que ele perde a identidade? Porque se você lembrar da história do livro, ele era um caixeiro viajante que sustentava a mãe e a irmã. Então, ele passa de provedor de família para um ser invisível dentro da própria família. Passa a ser um peso para a família. Passa um peso para a família, sendo que a família não quer mais nem deixar ele sair nem de dentro da própria casa, né? Identidade e reconhecimento social, que é o desprezo pela própria família, como já foi dito. Então, mesmo em Metamorfose, que é uma obra ali do século XX, né, a gente pode perceber indícios, sem querer recair no anacronismo da modernidade líquida. Agora eu vou fazer uma homenagem aqui ao meu amigo Clay. Eu vou falar, Clay, de A Hora da Estrela. Não poderia deixar de falar de Clarice Lispector, né? Essa é a homenagem que eu queria te fazer, meu grande amigo Clay. Bom, A Hora da Estrela é uma obra bastante pujante. Há quem diga que talvez seria A Paixão segundo GH, né? Mas, numa opinião pessoal, se eu puder externá-la, seria A Hora da Estrela, porque mescla não aspectos de existencialismo, né, de liquidez, mas também aspectos de crítica social. Quem pegou a obra, pelo menos para ler, percebeu que Macabeia, ela não é apenas símbolo de exclusão social, mas ela é símbolo de invisibilidade também. E se você entender também que essa invisibilidade não está atrelada
apenas e tão somente a questão social, ou seja, o despossuir de bens materiais, já que ela vem do Nordeste para tentar ascensão social no Rio de Janeiro, essa invisibilidade também atrela-se à perspectiva de não ter um relacionamento duradouro ou simplesmente não ter um relacionamento, mas ela acaba se apaixonando por Olímpico, e Olímpico, mais preocupado com o ter do que com o ser, decide ficar com a amiga de trabalho dela. Por quê? Porque Macabeia não tinha patrimônio que poderia garanti-lo, mas a amiga de trabalho tinha um pai que tinha um açougue. Sim. Né? Ou seja, a gente pode perceber nessa invisibilidade da própria Macabeia alguns aspectos. Primeiro, individualização extrema. Macabeia é isolada numa periferia do Rio de Janeiro. Isso é uma característica da modernidade líquida. Nós vivemos, como dizia Bauman, e isso quem está falando não sou ele, sou eu que estou potencializando e intensificando. A gente vive nessa modernidade líquida odiernamente, não só no individualismo. Eu diria que nós vivemos num solipsismo exacerbado. A gente vive num solipsismo em que nós temos a ilusão, a utopia, né, de que a gente pode conseguir tudo e ser feliz sozinhos. Isso é se a gente for voltar para uma questão da filosofia política, é uma das ilusões que o neoliberalismo nos trouxe, a ideia de que a gente pode conseguir tudo sozinho. Eu não cheguei aqui sozinho, eu tive o convite do Rogério, né? Eu não conheci Bauman sozinho, o professor Neres teve que me apresentar Bauman. O amor por Clarice Lispector já existia em mim, mas foi intensificado pelo amigo Clay, que vive me falando dela, não só toda semana, mas todos os dias pelo WhatsApp, vem uma mensagem de Clarice Lispector. Ou seja, nós não vivemos sozinhos. O neoliberalismo incutiu isso na nossa cabeça. A gente precisa uns dos outros, certo? A gente não produz sozinho, a gente não vive sozinho. Esse solipsismo exacerbado, neoliberal, do ponto de vista da filosofia política e do ponto de vista de uma filosofia epistemológica, aqui da modernidade líquida, ela é apenas uma utopia, é uma ilusão. Macabeia vivia sozinho, né? A insegurança do indivíduo, Rio de Janeiro, não só hoje, mas antes, na época da narrativa ficcional de Macabeia, era extremamente perigosa, extremamente perigosa. A busca por uma estrela, agora vem a acesse, vivida por Macabeia, porque se vocês lembrarem da história, principalmente meu amigo Clay, Macabeia acaba adquirindo uma tuberculose. E o que a amiga de trabalho dela faz, professor Rogério? Aconselha a procurar uma cartomante. Sim. E a cartomante vaticina, ou seja, a cartomante faz uma expectativa de futuro que ela conheceria um homem loiro. E o modo como ela conheceu o homem loiro foi uma forma trágica, porque ela foi, né? Ela foi atropelada por um Mercedes-Benz, cujo dono era um homem loiro, né? O momento do atropelamento, né? O momento ali, daquele atropelamento, a estabilidade do tempo ali seria o período de acesso, ou seja, de ascensão espiritual e não só social, que for almejada por Macabeia durante toda a sua vida. Ela alcança acesso naquele momento, né, em que ela acha que pode ter por ter sido atropelada por um rico de homem louro e um carro, que naquela época era um carro, né, extremamente cobiçado. Isso são traços da modernidade líquida, ou seja, a busca por uma estrela por parte de Macabeia. Ela sempre sofreu invisibilidade, né, no trabalho, sempre sofreu invisibilidade do ponto de vista social e era excluída pela própria amiga no ambiente de trabalho, né? Foi ali amorosamente enganada por Olímpico, né, de Jesus, né? E busca por uma estrela acabou de forma prejudicial, vendo ali no atropelamento. Isso são características também de uma modernidade líquida em A Hora da Estrela. Eu escolhi agora para falar de um aspecto estrutural de Memória Sentimental de João Miramar, de Oswald de Andrade. Há uma discussão que na realidade já está superada, mas lá pelos idos de 1999,
ainda se discutia se Memórias Sentimentais de João Miramar seria uma obra autobiográfica, né? Se o personagem principal seria o próprio Oswald de Andrade, uma vez que o personagem principal teve uma criação austera de uma mãe católica, Oswald de Andrade também. Há uma crise da família do personagem na questão da produção de café, vai tornando a família pobre, né? Sim. A mesma coisa foi com Oswald de Andrade, ele era, né, descendente de proprietários de cafeicultores, né? Isso, cafeicultores. Mas esse não é o ponto em que podemos ver a questão da liquidez. Como eu disse para vocês, a modernidade líquida, ela é perpassada pela cultura pontilhista, ou seja, existe uma distopia, existe uma fragmentação temporal. A gente vê essa fragmentação na própria estrutura narrativa, né? Se os meus amigos Adonai e Neres concordarem comigo, ou seja, um capítulo estrutural, né, de Memórias Sentimentais de João Miramar é um diário, o outro capítulo é uma carta, o outro capítulo é um conto, o outro é uma crônica, o outro é um romance. Ou seja, essa variação, né, essa fragmentação, ela já anuncia a ideia de uma modernidade líquida. Embora eu não tenha colocado aqui, mas a gente poderia pegar também alguns artigos escritos por Adorno e Horkheimer, em que ele quebra a estrutura, né, do ensaio filosófico, justamente isso, para se coadunar com uma perspectiva, né, já de liquidez. Eu estou evitando falar em pós-modernidade, porque eu estou defendendo a teoria de Bauman, né? Mas se eu estivesse falando de Lyotard, né, pós-modernidade, né? Só para esclarecer, né, professor? Então, essa diferenciação, né, de gêneros textuais, a linguagem experimental e sintética própria da Semana de 22, né, numa perspectiva literária voltada para o futurismo de Marinetti, né, ou seja, a destruição da gramática, que quem me conhece bem, o professor Neres há muito tempo, né, e o professor Adonai, em umas últimas conversas, já anunciei para ele que eu sou parnasiano, né, eu sou contra, embora respeito, mas sou contra, prefiro Ora direis ouvir estrelas, né, do Olavo Bilac. Eu trouxe também, não poderia deixar de trazer Crime e Castigo, né, falar de Raskolnikov. Vamos colocar, Raskolnikov vive no individualismo também, ele vive isolado, mora numa periferia, numa pensão, e o problema inicial de Raskolnikov não é porque ele estuda direito e teve que parar o curso, né? O problema dele é o problema de muitos brasileiros, que é o que? A ausência de dinheiro, né? De muitos brasileiros, ausência de dinheiro. E ele recorreu para um conflito ético e moral. Ele decidiu pedir dinheiro emprestado, fazendo, grosso modo, uma síntese do romance. E ele, não tendo como pagar esse empréstimo, decidiu matar a usurária. No entanto, ao matar a usurária, naquele momento apareceu outra pessoa, né? Apareceu outra pessoa, e ele teve que matar outra pessoa também. Ou seja, ele teve, para encobrir um homicídio, praticar um outro homicídio, certo? O individualismo de Raskolnikov, né? Ele também é um traço de modernidade líquida. Crise de referenciais, ou seja, Raskolnikov, né, teve que matar a usurária, ou seja, do ponto de vista axiológico, do ponto de vista moral, ele teve que praticar um homicídio, na realidade 2, e depois, que aí vem o brilhantismo da narrativa de Dostoiévski, a questão da análise psicológica profunda, o conflito existencial e psicológico de Raskolnikov também anuncia a ideia de uma liquidez moderna, certo? De uma liquidez moderna. E por fim, por derradeiro, eu trouxe também o Retrato de Dorian Gray, né, de Oscar Wilde, né? Vamos colocar da seguinte forma, esse foi o único romance stricto sensu de Oscar Wilde, foi o Retrato de Dorian Gray, né? E esse romance, ele gerou muita controvérsia. Por quê? Porque ele foi um romance que, se a gente adotar a teoria de Hegel, né, a ideia do Zeitgeist, ele não foi o espírito da época, ele foi um romance que transcendeu a época, né? Se você pega o Dorian Gray, que vem ali
da periferia, né, da Inglaterra e vai, né, para Londres, os grandes centros, ele conhece Basil Howard, né, que era o pintor na história, e depois o Basil o apresenta para Lord Harry Walton, ou seja, o ponto de modernidade líquida, ou seja, de pulverização dos costumes, de fragmentação, de uma moral completamente desassociada de um padrão de modernidade sólida. Ele está todo em Lord Harry, e o Lord Harry vai ensinar esse tipo de padrão ao Dorian Gray, que vai almejar, né, de forma ad eterno, ou seja, de forma eterna, a juventude. E aí ele projeta essa juventude num quadro que é pintado pelo Basil, sendo que ele vive aquela vida hedonista, né, aquela vida de prazer momentâneo, muito análoga à vida da modernidade líquida, né? Ele vai viver aquele tipo de coisa em que ele a priori não vai ter sinais estéticos, mas o quadro vai ter. Sim. Então, em Dorian Gray, a gente pode ver claramente da degradação moral. E da degradação moral, uma vez que não apenas do ponto de vista do Eros, né, mas também do próprio ponto de vista, porque ele também, né, tenciona a prática do homicídio ali, né, como a gente sabe. E aí eu citaria nesse ponto, já que o professor lembrou ali da questão moral, José Ortega y Gasset, né? Sim. Eu sou eu e mesmo minhas circunstâncias, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias lá em Meditações do Quixote, né? Ou seja, eu sou aquilo que eu pratico e assumo inexoravelmente as circunstâncias e as consequências. Bom, pessoal, o diálogo com a literatura do Bauman que eu tinha era esse, certo? Agora passo a palavra para o professor Rogério, que ele vai fazer esse mesmo diálogo com o Zizek, né? Slavoj Zizek. E aí a gente faz um bate-bola dos dois, né, professor? Isso aí. Eu agradeço, essas foram as minhas considerações. Obrigado. Depois desse início, que já foi demais esclarecedor, porque nós estamos a tratar aqui de duas figuras que fazem a leitura de basicamente o mesmo período, né? A diferença é que o Bauman era mais velho, né? Sim. Já era, mas ele é de uma geração diferente da do Zizek. Contudo, todos dois têm esse olhar sobre o mundo, né? O olhar do mundo de hoje, né? Ou seja, eles representam de forma muito singular o tipo de pensamento que o intelectual, sobretudo o filósofo, tem que ter sobre o mundo de hoje. Ele não pode delirar, ele não pode, né, ficar olhando o tempo todo só para trás. Muito embora a gente faça isso necessariamente por uma questão até mesmo teórica, né, de fundamentação teórica, em todas as áreas. Contudo, o olhar tem que ser para o agora mesmo. Né? Essa busca do momento fugaz. Né? E aí a gente vai falar agora de um cara que é extremamente desafiador. Para mim tem sido. Eu conheço a obra e a figura dele de 99 para cá. Eu comecei a descobrir Zizek, né? A gente chama no Brasil aportuguesadamente de Zizek, né? Lá em Estônia, né? Na Eslovênia, né? Ele é de Ljubljana, na Eslovênia. A pronúncia é G, o Z é como se fosse um J. Então é Zizek. Mas vamos chamar de Zizek, tá? Então ele é extremamente desafiador para qualquer pessoa. Por isso a importância desse encontro que a gente está tendo aqui, né? Fazer esse debate, trazer dois pensadores que aqui na nossa cidade são pouco falados. O Bauman mais, né? Com certeza até no meio acadêmico vocês vão encontrar, mas o Zizek menos. Muito embora ele seja um astro da filosofia, né? O professor Rui falou aqui do Jean-Paul Sartre. Se Jean-Paul Sartre fosse vivo hoje, com a fama que ele teve nos anos 60 e 70, ele seria um Zizek. O enterro de Sartre deu 4 mil pessoas. Exato. Assim como, né, a gente percebe, se na época, e olha que ali os meios televisivos estavam apenas no início, né? Então ele já foi, de certa forma, um produto de um marketing, de uma publicidade, de uma visibilidade maior que os filósofos não tinham, os intelectuais não tinham. Tinham os meios que os liam, mas não tinham nos mídia, nos mass media. E Sartre já tinha.
Zizek, ele inicia a era do YouTube. Ele está no YouTube lá desde o início. Eu acompanhei ele quando ele surge no YouTube. E no início era difícil parar para ouvir o Zizek, porque ele tem tudo para não dar certo. Ele teve tudo para não dar certo. O apelido dele é o filósofo mais perigoso da Filósofo Europa. mais perigoso da Europa. Já foi chamado de o Elvis da teoria cultural, né? O filósofo mais perigoso do mundo. Crítico do capitalismo, do liberalismo, do politicamente correto, mesmo sendo um homem vinculado ao marxismo e à esquerda. Isso me faz gostar ainda mais dele. É um cara que tem coragem, que é o que falta na filosofia. Coragem, você tem coragem. Como diz o Diniz, vai lá, coragem para jogar, né? Nosso Diniz. Então tem que ter coragem. E ele tem, porque ele mexe em todas as feridas abertas sem medo. Tudo aquilo que é de mais desafiador você tratar, porque são coisas sensíveis, questões sensíveis, ele mede o dedo. Então ele não tem medo. Pois bem, voltando para a internet, eu descobri ele lá em 99. Dicção terrível, porque ele tem um problema na língua que trava. Ele tem um problema psíquico, né, de ordem psiquiátrica, que o faz mexer o tempo todo no nariz. Ele ajeita o cabelo, ele puxa a roupa, ele faz assim. Então é muito difícil você seguir o que você quer. O inglês dele, lógico, como eu já falei, ele é esloveno, mas fez a carreira toda dele lá na Inglaterra, onde ele se encontra até hoje. Ele é diretor de uma instituição muito importante, Big Bear, da Universidade de Londres. Até hoje ele é o diretor internacional dessa instituição. Ele trata de filosofia continental, teoria política, crítica literária, cinema, né? Arte, psicanálise. Olha só as áreas de interesse: crítica, marxismo, hegelianismo, teologia. Então tudo isso ele trabalha, tudo isso ao mesmo tempo agora, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Então por aí a gente já vê a dificuldade, né? E assim, esse elemento do novo, ele é importante para a gente começar a tratar com coragem também acerca da visão do pensamento do Zizek, porque a gente tem que, no momento, a gente tem que ter brilho, como diz o Clóvis, tem que ter brilho, você está, reage, tenha sangue, pare, sente, leia, né? Mesmo que você não entenda nada. As minhas primeiras leituras dele foram meio assim, eu achava que ele estava dizendo um pouco sobre tudo, mas não ia lugar nenhum. Hoje eu já consigo entender a sistemática do pensamento dele, que é complexa sim, ele é mais complicado até do que o próprio Byung-Chul Han, que também não é fácil. É muito mais difícil do que o Bauman, porque o Bauman ele já tem mais aquele estilo tradicional do acadêmico, né? Sim. Ele é um chamado professor, né? Ele tem aquele ar professoral, ele se veste de terno, ele dá entrevistas, também foi, né? Vamos fazer o adendo aqui, também foi muito midiático, né? Apesar de ser um senhor, ele tem muitas entrevistas, ele apareceu muito na mídia mundial, mas só que já no final da vida, Bauman explode televisivamente, mundialmente, ele já está dos 60 para lá. Zizek, ele estava com uns de 30 para 40 quando ele começa a escrever, a falar, a aparecer nas mídias, a dar palestras. As palestras dele são procuradíssimas. Acho que há 2 últimas feiras de Frankfurt, ele tinha um pavilhão enorme lá de mais de 1000 lugares, todos lotados. Há pouco tempo atrás ele passou pela Espanha, um ambiente que tinha 500 lugares, ficaram 500 pessoas do lado de fora, ou seja, 500 lá dentro, e o resto, e mais, jovens, né? Ele tem um apelo muito forte com a juventude, Rui. Ele é um cara dessa nossa época, muito embora ele aparente ser tudo que não poderia, porque ele vai de camiseta, ele é um cara que faz capa do livro com a imagem dele, fazendo careta. Tem um livro que ele está pintado de palhaço, a capa está lá, né? Ele aparece, ele usa a camiseta onde ele mesmo está na camiseta, ou seja, ele quebra todo, mas ele é um homem da academia, tanto da academia quanto foi o nosso velhinho cachimbeiro, né? Paulo, que era um homem da academia. Eu estou tomando emprestado, dona Nair, uma expressão da minha colega lá do Rio Grande do Sul, Gabriela Kuhn, que chama ele, é estudiosa do Paulo, que chama ele o velhinho cachimbeiro. E eu tomei para mim também. Inclusive eu tenho assim, a honra de ter participado da primeira e única obra no Brasil, que é um dicionário sobre Zygmunt Bauman.
a convite do pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, a UFMA aqui nunca me convidou para fazer porcaria nenhuma, mas eles me convidaram. Eu tenho um verbete aqui, né? Medo, né? Para não dizer a UFMA, mas eu estou falando do meu curso, tá? O curso de filosofia. O nosso querido aqui, Nery, já me convidou várias vezes, a gente já participou do curso de letras, tá? De grupo de estudo lá, que é muito bom. Mas voltando para cá. Então, pessoal, quem é esse cara? Quem é esse Elvis da teoria cultural? Né? E ele é isso mesmo. Ele vai dar palestra em Londres, Lady Gaga está fazendo um show, ela sai do show, depois terminou lá, vai lá correndo para participar da plateia para ouvir o que o Paulo tem a dizer. Perdão, Gisele tem a dizer. Né? Ele namorou, mesmo sendo daquele jeitão, namorou chegou a passar uma época da vida com uma modelo argentina. Então ele é bom, né? Ele é bom de lábia, com certeza. Mas vamos a ele. Primeiro a gente tem que colocar alguns fundamentos teóricos para começar esse absurdo de dificuldade que é ir atrás do que ele está querendo dizer. Ele desenvolve uma abordagem psicanalítica lacaniana da literatura. Então, a primeira dificuldade que a gente vai ter ao enfrentar qualquer obra dele é isso. A maioria das pessoas segue Freud, né? Eu sou Freud, futebol clube. Ele vai para Lacan, um cara que eu quase nunca vi. Aluno de Freud. Pouca. Gisele não está aqui, se tivesse aqui, Gisele dela é lacaniana. Pois bem, mas o Lacan também tem uma ligação com o marxismo, tem uma ligação com a esquerda francesa. Isso daí talvez crie esse vínculo. Então a leitura dele, da literatura, é por essa base, tá? Psicanalítica, lacaniana, da literatura, numa tríade, que ele trabalha com as ideias do imaginário, do simbólico e do real. O real ele vai ligar com Hegel, que diz que todo racional é real e todo real é racional. Ele é hegeliano, inclusive ele cobra não um retorno a Marx, mas um retorno a Hegel. Ele fala muito disso, e nisso, em vários dos seus artigos. Ele fala, é hora de um retorno a Hegel. Eu não sei como ele vai fazer, mas que o Hegel é um negócio magistral. E aí, essa literatura, a mesma que o Paulo colocou aqui como irmã siamesa da sociologia, ela ajuda a pensar o real. Esse real aí do Hegel, esse real aí do Zizek, que não é o real que a gente pensa. Detalhe, não é só o real materialista. É um outro real que também está na linguagem e no campo do pensamento, né, do inconsciente. Tem algo aí que a gente não vai falar, porque não é o interesse dessa nossa primeira exposição. E a partir disso é que ele lê as obras literárias. Ele desenvolve também uma ideia de um sublime ridículo. Ele trabalha com uma ideia de que hoje a gente tem muito pedacinhos miseráveis do real, inclusive na literatura. Pedacinhos miseráveis do real. Olha outra marca do Zizek. Qual é o acadêmico que de cara vai colocar isso, né? Professor lá, né? Adonai vai colocar lá na próxima livro de filosofia de Deus, pedacinhos miseráveis do real. Um livro dele tem um que ele abre assim: um fotógrafo clicou a vagina de Britney Spears. Olha só, primeira linha do primeiro livro dele, para ele falar sobre um acontecimento, a ideia de acontecimento, evento, né? Um paparazzi, ela sai do carro, clicou a vagina de Britney Spears. É Zizek. Por isso que ele é esse terror, por isso que ele é diferente, né? Ele é diferente de tudo que a gente viu. E aí voltando pro perigoso. Aí eu volto pro Sartre. Esse Sartre, que não é nem metade do que ele faz, se tivesse hoje com essa, né? Ele, quer dizer, Sartre fez em uma outra época o nome dele. E Zizek faz nessa época do midiático, que circula muito rápido. Então, a partir daí, ele já disse que hoje a gente não trata mais de fenômenos grandiosos, inclusive na literatura. A gente não faz mais obras epopeicas, né? Extravasando tudo aquilo do simbólico, do imaginário, do possível, do humano. Não, só aquelas coisas pequenas, pedacinhos miseráveis do real. Não vou falar nada. Não estou dizendo que não é importante, tá? Detalhe, não estou dizendo que não é importante. Eu vou falar lá da minha casa, da minha favela, lá do meu apartamento, tá? Mas eu não vou falar de algo grandioso. Vou falar de algo pequeno, né? Que tem a ver com o nosso tempo. Nosso professor Rui já colocou aqui. E aí ele vai explorar o consciente
a partir dessas estruturas, pelo caminho da linguagem, afinal tudo é linguagem, né? E aí nessa linguagem ele vai encontrar esses núcleos traumáticos, né? Ele chama de núcleo traumático, e vai revelar a instabilidade fundamental do ser humano a partir dessa ideia de sujeito que está nessa realidade, o sujeito que tem que ter essa realidade, certo? E, portanto, esses dois pensadores que foram propostos aqui, eu propus justamente com essa intencionalidade, porque eles dialogam, né? A gente nota que eles dialogam, mesmo sendo figuras, inclusive está aí, eu não me lembro de ter visto um encontro Bauman e Zizek, né? Enquanto ele estava... Foi meio inédito. Não aconteceu, né? Porque eles vão muito para as TVs do mundo todo, mas não... Porque, na realidade, ele já se encontrou com o Peter Jordan. Peter Jordan. Ele fez um debate com ele ao vivo numa universidade. Peter Jordan é um dos maiores pensadores da direita, né, hoje em dia, depois de Roger Scruton, que já faleceu, e ele estava lá defendendo o marxismo. Foi muito interessante, né, porque o Zizek ele é caótico e o Jordan é um cara extremamente linear. Pá. Ele vai te quebrando todinho só no momento. E o Zizek não. Distópico, ele vai assim. Depois ele encontra o caminho de novo. Então é até um sintoma do contemporâneo. Sintoma, voltando aí para a psicanálise, é um sintoma. O Zizek é um sintoma. A literatura é um sintoma. Essa fragmentação são sintomas. Né? Tudo está colado aí. E Bauman, ele vai ajudar a pensar a fragilidade das relações, da quebra dos vínculos e das narrativas, fragilidade das narrativas, e Zizek vai perceber a ideologia e os desejos, tudo, né, que está atravessando nossas leituras, ideologia, nossas escritas, ideologia, tudo. E isso pela crítica psicanalítica e marxista que ele faz, né, abertamente. Muito embora ele seja um crítico, né, outra vez. Eu não gosto de intelectuais que não criticam o seu próprio nicho. Acho que isso daí não é porque você é um homem de esquerda, você só vai falar bem da esquerda, você vai dizer que todos os projetos utópicos construídos no mundo são da esquerda, são os melhores. Então você tem que também fazer a autocrítica. Ele faz isso diretamente. Roberto Bobbio fez isso, vários outros fazem isso. Guy Debord fez isso, né, em A Sociedade do Espetáculo, que é um livro demolidor. Ou seja, o cara que está lá dentro. Por isso eles começam a ser depois odiados pelos próprios pares, porque eles falaram mal daquilo que todo mundo coloca dentro do, né, colocar no pedestal. Não pode falar mal de Marx, não pode falar mal do PT, não pode mais falar mal de Lula. Então o cara vai e fala, ainda que acredite numa revolução, né? Porque ele fala muitas vezes isso, nessa questão do ato revolucionário, né? Falando em teologia, ele vai encontrar um lado revolucionário do cristianismo, sendo um ateu. Olha as contradições. Um ateu falando, tem vários livros dele sobre o cristianismo, sobre religião, e ele diz assim, que o cristianismo tem algo de revolucionário pela figura do Cristo. Olha só a complexidade do que ele consegue fazer, escrever. Ele é sensacional, sensacional. E aí a gente vai seguir aqui mais um pouco, né, ainda desses entrelaços, para dizer que Bauman, quando ele fala em liquidez, que foi muito bem dito aqui pelo Rui, ele se refere a essa dissolução das formas estáveis, tá? As coisas que vão se liquefazendo, vão acabar. Tudo escorre, tudo se desfaz rapidamente. Isso se aplica à literatura, eu acabei de falar aqui. A literatura também está se desfazendo, está se liquefazendo. Vamos ver isso aí na prática? Microcontos. Antigamente, a Montanha Mágica, quase 1000 páginas. Hoje, microcontos. Dalton Trevisan, né? Dalton Trevisan, Neres, que é o mestre do microconto, está bem aqui. E não é babação, não, porque realmente uma das pessoas que melhor faz microcontos hoje aqui. Contos e microcontos é Neres. Poemas curtos, antes aqueles poemas caudalosos. Olha, ele falou aqui de Parnasiano, dos Parnasianos. Hoje, poemas cada vez mais rápidos, menores, mais simples. Aí a gente vai para o mundo da internet. Surgiu uma rede social chamada Twitter, que hoje chama-se X, né? X, né? Em inglês. Quando o Twitter começou, eu entrei lá, eu fiz uma conta. Aí eu descobri que eram só 140 caracteres. Eu, pô, que negócio é esse? 140, o que eu vou falar com 140 caracteres? Até uma vírgula é um caractere, um espaço é um caractere, então é
pouquinho. Eu comecei a achar que ali é um presente, poxa, só 140. No Facebook, textão, né? Eu acabei saí do meu emprego, me desfiz da minha mulher, meu filho, tchau. Aí fica aqueles textos enormes. Né? E no Twitter, microtextos. Escrever muito. Blog, também coisa muito grande. Twitter, microtextos, 140. Depois de um tempo, o pessoal reclamou, foi para 280. Hoje em dia, se tu pagares a conta premium do X, você tem 2.500 caracteres. Olha só, mas sempre jogando a gente para menos. Olha aí, sempre para menos. Escreva menos, fale menos, conte menos, diga menos, sintetize, resuma. Simplifique ao máximo, brevidade, é quase uma exigência. A brevidade, eles estudam isso, o Bauman. São marcados, portanto, esses fenômenos pela efemeridade das coisas, os amores instantâneos, as memórias que escapam da gente, as identidades que não se fixam. Hoje em dia eu não sou homem, amanhã eu sou mulher. Identidades, né? Então isso tudo é tratado, como eu falei, por eles dois, mas sobretudo pelo Zizek. E a literatura hoje, ela registra exatamente isso. Ela registra exatamente isso. Ela é marcada por esse tempo. Então a linguagem vai para a vulnerabilidade, nossas fragilidades, que é muito importante, né? Diante desse mundo cada vez mais complexo, mais difícil, né? Da gente contornar, até da gente entender, e coloca essas perguntas. Então o Zizek, ele é muito interessado, como eu já falei, pela captura desses discursos ideológicos, né? Que modam tudo que a gente pensa e deseja. Já que ele falou do desejo, de Bauman, vou falar do desejo também nessa vertente psicanalítica. Os nossos fantasmas sociais, eu uso esse termo, fantasmas que se escondem nas nossas narrativas. Quais são os fantasmas que se escondem nas nossas narrativas? A gente vai pensar nas distopias, como o Conto da Aia, de Margaret Atwood, né? A vigilância, o controle dos corpos, o medo, a violência, né? Aqui eu falo sobre medo, o meu verbete aqui eu escolhi medo, né? Ele tem um livro também sobre isso, medo livre. Então essas obras, elas não contam histórias, elas falam de mecanismos invisíveis que sustentam a nossa vida, nosso modo de vida. E Zizek vai lembrar isso o tempo todo. A literatura é também um palco do inconsciente coletivo. A literatura é também um palco do inconsciente coletivo. E o ponto de crise. Eles dois falam de crises. Caminhando aqui para a gente finalizar, Bauman e Zizek, eles vão se encontrar quando eles enxergam na literatura a expressão de uma crise. A literatura contemporânea é a expressão de uma crise, a crise do humano, a crise dos vínculos estáveis para Bauman e a crise do próprio sujeito para Zizek. A crise dos vínculos, a crise do sujeito. Se o sujeito está em crise, como é que vai ter vínculo? Se eu estou em crise, como é que eu vou ter vínculos? Como é que eu vou alimentar, manter, cuidar dos meus vínculos? E a literatura, nesse cenário, ela cumpre uma dupla função. Ela revela essa fragilidade e denuncia esses mecanismos que nos aprisionam, como eu já falei. Ou seja, em outras palavras, ela tem que trazer, ela tem que ser um espelho desconfortável do nosso tempo. A gente tem que trazer o que é desconfortável. E os desafios que eles propõem nesses estudos são por aí. A pergunta: como escrever literatura num mundo tão acelerado, tão tomado pelas telas? Como escrever literatura num mundo tão acelerado que não quer parar para ler A Montanha Mágica, porque diz que os diálogos são muito longos, muito cheios de enrolação, de encheção de linguiça, são muito filosóficos, mas não. Na época de Mann, não existia, o ritmo não era esse, não existia internet, mal existia televisão, não tinha rede social, não tinha tudo. Logo, aquilo era extremamente normal e aceitável naquela literatura, mas hoje não é, porque a lógica é do post e do like, do post e do like, do post e do like. Felicitômetro, né? E a gente, exatamente. Felicitômetro. E a gente que escreve também está nessa. Então a gente produzir obras densas. Como é que nós vamos produzir obras densas, críticas e transformadoras dentro dessa
dessa circunstância, lembrando ligação. Como? É a pergunta. Outra coisa que eu gosto dele é que ele não responde tudo. Eu também concordo com ele. Nós, como filósofos, pensadores, a gente não tem que estar preocupado em estar dando resposta para tudo. A gente tem que ajudar a puxar o novelo, desenrolar. Ou talvez até enrolar. Mas nunca ficar achando, eu sei isso, a resposta é essa, isso aqui. O nosso lá para a televisão fica sendo perguntado, sim, o avião caiu ali, por que o avião caiu? O avião caiu, porque não sei o quê. Né? Futilidades, isso nem filosofia é, na verdade. E aí a gente vai aqui para a gente poder abrir para os debates, né, meus amigos, minhas amigas. Então, eles vão ver que essa literatura ela funciona como um sintoma e ela tem que ser vista dessa forma. Já falei aqui em Margaret Atwood, né, que é aquela coisa do corpo feminino reduzido a instrumento de poder, conto de Aya, uma crítica que Zizek diria que expõe o real oculto sobre a ideologia patriarcal, né? O Ruído Branco, de Dom DeLillo, né, que é um dos maiores romancistas americanos do momento. Ele fala de uma sociedade do espetáculo, sociedade que tem medo de ansiedade, que tem medo da morte, que recebe esse bombardeio diário. É um cara que escreveu várias obras proféticas. Dom DeLillo, eu não sei o que ele faz, mas ele falou ele escreveu antes do Covid, ele escreveu uma obra dizendo que ia ter um vírus que se ia espalhar pelo mundo e as pessoas não iam poder sair de casa. Anos depois veio a Covid. Dom DeLillo ele é um dos caras mais utilizados pelos conspiracionistas, viu, Rui? Porque o pessoal coloca ele quase como um guru. Eu vou ler o próximo livro de DeLillo, porque ele apontou isso. Aí ele apontou aviões se chocando contra torres nos Estados Unidos. Antes do 11 de setembro. Vaticínio, Ad Terror. Olha aí, é um cara que está grudado no nosso tempo. Dom DeLillo, leia o Dom DeLillo. Ele é sensacional. E a linguagem dele é zizequiana. Ele conta do começo para o fim, traz o masculino falando depois o feminino, vai um homem, uma mulher, eu, em primeira pessoa, depois o terceiro. Ele é uma loucura. Mas ao mesmo tempo, ele é profético. Não sei o que ele faz, mais uma vez. Não sei se ele faz parte de algum clube secreto, se ele se reúne com a CIA, mas ele vai nessa linha. É o melhor exemplo de literatura pós-moderna, utilizando aqui um termo que o Rui evitou tocar, está na lista dos 100 melhores homens da Time, né? E vai por aí. Então a gente vai terminar aqui falando o seguinte, isso tudo para dizer o quão importante é a gente ter o confronto com esses dois pensadores, né? Para também levar isso para a nossa compreensão do que está acontecendo hoje, não só no âmbito geopolítico, mas também no âmbito da literatura, filosofia inclusa. Né? E para terminar, então, o Zizek vai nos lembrar que a literatura ela não é só catarse, ela é também um choque com a realidade, né? E ele fala lá, abro aspas aqui para ele, palavras nunca são apenas palavras, elas definem os contornos do que podemos fazer, fecha aspas. Então, esse espelho do desconfortável, que tem que ser a literatura contemporânea, esse espelho do desconfortável que é o pensamento de Zizek, mais até do que o de Bauman, que o Bauman é mais tradicional, muito embora ele também toque questões sensíveis. E aí a gente vai encontrar isso claramente em várias obras. Não vou ficar citando tantas outras aqui, mas tem. Está lá um ensaio sobre a cegueira. Tá? Aquilo ali é Bauman puro. É a comunidade que está se dissolvendo. Um ensaio sobre a cegueira. Ótimo, né? Todo mundo fica cego. Todo mundo é o colapso do tecido social e da solidariedade. Vai junto. Lembra que ele falou aqui o fim dos vínculos por causa do sujeito que sofre? E tem um outro do Michel Houellebecq, que é um francês que eu gosto muito, eu li Submissão, para mim é um livro sensacional, mas tem um livro que eu não li chamado A Vida Útil, que ele fala também disso daí. Sujeitos alienados, mergulhados nessa consumismo, vazio existencial, que é uma literatura também tipicamente Zizek. Então, fechando, se nós vivemos em tempos líquidos, eu vou terminar colocando uma questão. Vocês Zizekianos, não vou dizer o que vai acontecer, eu vou apenas interrogar.
Então, se nós vivemos esses tempos líquidos, em que tudo parece escapar das mãos, e tempos ideológicos, em que tudo parece manipulado, qual é o real papel da literatura hoje? Eu arriscaria uma resposta, mas não vou dizê-la, para poder preservar o espírito gizequiano da minha fala, tá bom? Então vamos seguir agora. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu consegui fazer esse percurso com a gente, né? E se tiver mais alguma coisa, a gente vai colocar aqui nas perguntas. Muito obrigado. Eu queria só acrescentar, né, na fala aí do professor Rogério, que essa dificuldade em relação à fragmentação e redução dos gêneros textuais, ou seja, para nós que gostamos de literatura, filosofia, sociologia, ou seja, ciências humanas em geral, nós que produzimos ciências humanas, literatura e afins, essa dificuldade, ela, utilizando uma pauta gizequiana aí, né, ela está muito envolvida por causa desse debate ideológico, né? Então, a dificuldade não está sendo apenas, que antes era basicamente essa, né? Apenas alcançar os leitores, agora está sendo difícil até publicar. Olha o que estão fazendo com Jefferson Tenório aí, em Um Avesso da Pele, né? Ou seja, a depender, e aí já traz um foco, né, que o próprio Bauman, ele não viveu para ver o que está acontecendo hoje, mas no livro aqui, né, O Elogio da Literatura, ele fala justamente do problema da liberdade de expressão, que alguns escritores são silenciados, né, são obnubilados por causa do teor que a obra literária apresenta. Então, o caso aí de Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, né, que está sofrendo de novo uma espécie de cancelamento que sofreu, se eu não me engano foi em 2023 ou 2024, né, Neres? Então, por causa da obra que tem um cunho de crítica, né, ao racismo, né, o personagem acaba morrendo no início por violência policial, o personagem negro no início da obra morre por causa de uma violência policial, entendeu? Então, alcançar os leitores sempre foi difícil. E por isso, devido à modernidade líquida, tende-se a reduzir o tamanho dos textos. Agora está sendo difícil também se expressar, porque há um filtro, né, censor, que viola, não querendo entrar em detalhes, né, da formação jurídica, né, o professor Adonai ali também, né, há um censor que está censurando previamente e violando a nossa Constituição. A gente não está conseguindo nem escrever, tem que ver o que vai escrever, para saber, né, se vai ofender A ou B, né? Exatamente, controle da linguagem, né? Bem, pessoal, se alguém quiser fazer alguma intervenção, a gente está aqui aberto aqui a conversas. Fique à vontade. Pode perguntar daí, pode levantar. Fique à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta. Se não tiver, a gente complementa aqui com mais algumas sugestões, tá bom? Para a gente poder encerrar esse momento. No caso, o caráter do histórico do Bauman, vou falar, posso? A questão eu também queria trazer, enquanto alguém pensa em alguma pergunta, né? Professor Neres, agora é a sua hora de se vingar. Nas suas palestras eu fazer umas perguntas bem capciosas. Né? Agora é a vou sua derrubar, vez. Vou derrubar. Agora é a vez dele, né, de se vingar. Enquanto alguém pensa aí, eu queria falar sobre o Bauman também, né? É considerado um dos maiores intelectuais do século, né, 21, justamente porque ele tem um certo diferencial. Assim como Hannah Arendt, Bauman, ele não apenas teorizou sobre aquela determinada realidade, né, mas ele vivenciou essa realidade. Então, se nós pegarmos ali um pouco da vida dele, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, exatamente, ele foi soldado, lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ele viveu do ponto de vista bélico, né, como soldado de guerra, do ponto de vista pragmático como intelectual, e do ponto de vista teórico pelo abstracionismo da sua obra. Ou seja, ele viveu o século XX, né, e o início do XXI em todos nos seus aspectos mais comezinhos, né? Assim como Hannah Arendt falou demais, né, e é uma das filósofas, se não a mais brilhante, na minha opinião,
ela não apenas teorizou sobre o totalitarismo, mas ela sofreu o totalitarismo. Sim, ela foi presa por Hitler, né? Foi presa por Hitler. Então, essa admiração que eu tenho por esses filósofos, vamos pegar aqui, tem alguém de psicologia aqui? Não, né? A gente pode pegar também outro, é o pai da logoterapia, Viktor Frankl, né? Ele, quando fala sobre a questão da necessidade de sentido da vida, o cara foi preso num campo de concentração nazista. Será que ele está apto para falar sobre como a vida, depois de determinada dificuldade, tem sentido? Né? Então, eu tenho essa particular admiração por esses filósofos, pensadores que não só teorizam, mas vivenciam, né, aquilo que teorizam. E o Bauman, ele basicamente ele viveu isso, né? Sentiu na pele, sim, o modus vivendi dele foi, né, intensivo nesse sentido. Com certeza. Completando aqui, pessoal, já que não vieram algumas perguntas e intervenções, para a gente poder encerrar e já agradecendo a presença de todos que estiveram aqui conosco, tá? Sugestões para quem quiser ir um pouquinho mais adiante, né, no conhecimento das obras do Zizek. Na internet, eu indico uma revista acadêmica que é chamada International Journal of Zizek Studies, né? O Jornal Internacional de Estudos sobre Zizek. Ela foi criada só para propagar a obra dele. Então lá tem centenas de artigos escritos sobre a obra dele, inclusive muitos artigos dele também, ensaios e tal. International Journal of Zizek Studies. E um canal, que é um canal que tem tudo de Zizek lá, só que é em inglês, tá? Tem que acompanhar as palestras dele em inglês com legenda em inglês, que é o The Zizek Times. É um canal que é só sobre Zizek, tem tudo, aula magna, aula em universidade, entrevista, documentário, tudo dele lá, mostrando mais uma vez como né, Rui, que ele está totalmente conectado ao tempo de hoje. Ele é um filósofo que faz tudo que muitos, 99% não fazem. Tem filósofo que você nem vê, nem sabe a cara, só sabe o nome porque está na capa do livro. E ele se autodivulga, né? Exatamente. Usa a camisa com a foto dele. E ele veste a camisa dele. Lembra na literatura maranhense aí, né? Lembra o Catulo da Paixão, né? Lembra o poema aqui? Isso. Quem fazia também isso era Carvalho Júnior, né? Carvalho Júnior vivia, né, Lívia? Vestia a camisa com os poemas dele mesmo, com a tijubina, com não sei o que. Então ele também era um homem propaganda lá no Drummond, né? Propaganda. Lembra o poema aqui? Ele era assim. E o Zizek é assim, só que multiplicado por 1000. Ele está em tudo quanto é lugar, né? Tem cortes dele no TikTok, tem tudo que você puder imaginar. E ele tem mais de 70 livros escritos. Ele é uma máquina, mais de 70. Eu acho que ele tem até mais livros do que Bauman, salvo engano, porque Bauman é outro que tem prolífico, né? Muitos, você não consegue nem. E olha que Bauman começou a produzir lá em 60 e pouco. Ele começa, o primeiro grande livro dele é esse aqui, ó, O Sublime Objeto da Ideologia. Olha só o que eu falei, olha aqui. Quem é que é o filósofo? Será que tu colocarias a capa do teu livro assim, Adonai? Tu pintado de palhaço? Aí Adonai, olha, o novo livro de Adonai, Moreira Ramos, O Sublime Objeto da Ideologia. Olha a cara de Adonai. Esse aqui que é Adonai. Esse é o convite, não tem. Para muitos mas ele não está nem aí, meu amigo. Ele não quer saber. Agora o livro é sensacional, tá? Tem Visão em Paralaxe, também foi um dos trabalhos que catapultaram ele lá em 90 e pouco, tá? Então eu sugiro a leitura desse livro. Outro livro sensacional é esse aqui, ó, que mostra que um livro para ser bom não precisa ser volumoso. Tem 100 páginas. O Presente da Filosofia, Alain Badiou e Slavoj Zizek. Na Suíça, em 2004, eles se sentaram de frente e foram tentar responder a pergunta: o que a filosofia tem que fazer hoje? Né? Se é válido ou não um filósofo estar indo para a televisão discutir coisas comezinhas, se isso é filosofia ou não. Né? Por exemplo, sem falar mal da pessoa, porque eu acho que ele faz um trabalho digno e legítimo e justo. Né? Mas, por exemplo,
que eu respeito muito, inclusive já participei de grupos de estudo capitaneados por ele lá na PUC de São Paulo, né, que ele era o coordenador do laboratório que tem lá. E ele dava aula para a gente. Mas eles perguntaram isso, presente da filosofia, né? E aí, é essa tarefa do filósofo, ir na televisão dizer, dar opinião sobre tudo que ele pergunta. Não tem um caráter extemporâneo da filosofia ali, você precisa até mais se recolher, não dialogar, ao invés de sair da opinião. Outra coisa que eles discutem aqui é se é preciso responder tudo. O filósofo ele é um respondedor de coisas, Marcelo. Tu és um respondedor de perguntas? Eu acho que não, né? O cara falou para ele, hoje eu estou mais recolhido do que eu. Pois é isso aí. Mas é nesse recolhimento que tu vais poder ver muito melhor as coisas, né? Que nem aquele voo da coruja de Minerva. Então, muito bom também. Outro livro que não é dele, mas que é de um cara que começou isso tudo, Jean Baudrillard, Telemorfose. Outro livraço que é pequenininho. Ele começou a falar dessas questões de internet, virtual, não virtual, lá atrás, quando a internet estava começando, estava nos primeiros passos, não tinha quase nada disso que a gente tem hoje. Ele já falava aqui dos Big Brothers, esse negócio de você ficar mostrando gente fazendo papel como se fosse realidade, não é? Né? O outro é esse livro aqui que eu já falei, que é muito interessante porque tem todos os termos vinculados a trabalhos de Bauman, para você entender melhor, né? O que é o medo, o que é consumismo para Bauman, o que é individualização, o que é humanidade. Então, vários pesquisadores brasileiros, aqui, principalmente do sul-sudeste, se reuniram para fazer isso, né? O que é modernidade sólida, o que é modernidade líquida, o que é medo líquido, o que é medo, foi o que eu escrevi. Eu acho que eu sou o único maranhense que está nesse livro aqui. Não tem nenhum. Então, se vocês quiserem, né, é mais uma forma de conhecer. Saiu pela URI e pela editora da UNI em Juí, que é a Universidade de Juí, lá de Rio Sul. E aqui eu recebi hoje, mas já tinha lido os originais que você mandou, né? Estava terminando lá atrás, né? Muito interessante porque inaugura uma vertente até inusitada, diferente, porque você dizer assim, mas o que tem a ver você juntar Bauman, né? Que Bauman está aqui também como referência, né? Temas ambientais, então ecologia, meio ambiente, e José Chagas, né? Mas José Chagas tem um poema chamado Poema da Lagoa, que é um poema só, que nem um poema sujo. Ele é um poema só num livro. Eu tenho lá em casa, o Poema da Lagoa. E ele fala dessa aqui, ó, da Lagoa da Jança. E aí o Neres também trouxe agora, ó, saindo do forno. Inclusive, deixa eu pegar aqui. Não é isso. Inclusive, tem até só falando aqui do livro do professor Neres, que foca essa questão ambiental, o Bauman também fala sobre essa questão ambiental. A questão do consumismo, que tem como consequência o excesso de descarte, né? Isso. E tem um outro filósofo, que é da época do Bauman, eles eram até bastante amigos, que tem uma teoria chamada Sociedade de Risco, Ulrich Beck. Ele fala também sobre questões ambientais atreladas à filosofia. Acho que ele é alemão. Ele e Bauman eram bem... Eles eram próximos mesmo. Eu vou encerrar aqui. Encerrando e dando as últimas sugestões. Para quem também gosta de literatura, e a gente vê as influências dele, o Alain Badiou é uma das influências filosóficas do Zizek. Além de Hegel, além de Lacan, além de Marx, além de... Quem mais, meu Deus do céu? Mas o Alain Badiou, que está vivo, né? Inclusive já fez coisas com ele, é uma influência. Aí na literatura, Clay, que gosta de procurar aí, né? Os 3 romancistas prediletos de Zizek, os caras que ele lê, né? Lê, e em vários dos ensaios e artigos dele são citados lá vez por outra. São 3. O primeiro é Samuel Beckett, né? Dramaturgo irlandês, prêmio Nobel de 1969, Esperando Godot, né? Criador do teatro absurdo, a ligação com o absurdo. Então ele lia ele lá atrás e influenciou o pensamento dele. O outro é Kafka, que ele já falou aqui. Kafka. Zizek é altamente kafkiano, né? A escrita dele é kafkiana, ele cita Kafka direto, várias vezes, tem vários estudos que ele faz sobre Kafka. Inclusive ele disse que para ler Kafka você tem que desaprender a
ali e tal, para pegar aquela coisa bruta e tudo mais ali, meio disforme da escrita dele, meio violenta, né? E meio angustiada, né? Ansiosa. Que é o principal, a principal influência, e a última é um cara que aqui no Brasil não tem praticamente nada, é um russo chamado Andrei Platonov. Ele morreu em 1951 e ele escreveu algumas obras que o Zizek cita e que ele elogia bastante, mas inclusive ele era filósofo também, poeta, filósofo, romancista, contista, e ele é um daqueles caras que foram expulsos da Rússia, né, e depois voltaram já no final da vida só para morrer. Aqui no Brasil, eu acho que em português eu encontrei só 3 obras dele traduzidas, né? São pequenas, poucas coisas, mas ele diz também que é muito interessante. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Linda, fica à vontade, pode falar. Professora Lindalva. Fala daqui mesmo, tá bom? Fica à vontade. Fique à vontade. Quem é do teatro fala assim, não precisa, né? Teatro é Não, assim. ainda nem pode. Não pode falar. Eu tô ouvindo. Estão todos me ouvindo. Meninos, parabéns pela Obrigado. vida temática de hoje. Obrigado. No meio dessa liquidez dos tempos, como que eu faço? Nós fazemos muito, tem muitos escritores aqui, como vocês falaram, qual o sentido, o verdadeiro real sentido da literatura? Se de repente já não tem mais leitores, para que a gente escreve? Qual o sentido de a gente escrever se não tem mais importância nenhuma dentro da sociedade que a gente fez da liquidez dos tempos? Virar algum solipsista. Começa tu e eu também. Tu falou de solipsismo, eu me lembrei aqui, né? É algo que eu quase como escrever nichos, né, na rede social. Foi uma boa pergunta, professora Lindalva, gostei Ótimo, muito. nota 10. Muito boa pergunta. Bom, a literatura, né, ela é uma forma de escapismo, né? Insofismavelmente a literatura é uma forma de escapismo. Então, seria uma forma de você expressar a realidade, né, de uma maneira muito mais estética, né? Então, Vasco da Gama chega às Índias em 1498, né? Completamente pragmático, embora real, né? Mas sem graça. Sim. Muito melhor as armas e os varões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobrana, em perigos e guerras. Ou seja, a literatura, ela traz uma forma, né? Uma forma lírica, né? Uma forma diferenciada de mostrar a realidade, certo? Ela seria mais ou menos aquilo que o Nietzsche falou sobre a música, né? Sem música não teria como sobreviver, né? A mesma coisa a literatura. E aí, lembrando aqui, né, o José Chagas, de que tanto gosta do professor Neres, a literatura é o pão da vida, né? Como ele dizia, né? A poesia é o pão da vida. Então, de fato, em tempos líquidos, como vivemos, e agora essa liquidez ela está sendo potencializada ainda mais pela inteligência artificial, né? As pessoas até estranham, né, quando vê nós professores fazendo o trabalho de forma, digitando mesmo, né, porque hoje joga lá, né? À mão, né? Às vezes eu pego. Estava conversando agora ali com o Dulce sobre escrever à mão. Eu- Ninguém mais quer escrever à mão. E eu me recuso. Eu ainda não aprendi direito a usar a IA. Tem até alunos meus aqui, já foram embora? Não, tem alguns ali. Eu me recuso a usar a IA. Mas quando eu pego o trabalho de aluno, eu sei que está feito de IA. Eu sei que está... E assim, eu exercito a escrita, né? Até o professor Neres conhece meu estilo, né? Adonai, com quem tenho tido mais conversas agora ultimamente, né? Já tive lições brilhantes de Adonai sobre Drummond de Andrade. Nada sobre prefácio, né? Ali começou. O prefácio não pode falar. Não, mas assim, eu uso a literatura, né, como forma de válvula de escape, né, como forma de escapismo. Né? Eu consigo ali no momento, não só a literatura ficcional, mas era justamente isso que eu estava falando. Quem me conhece, o Adonai agora e o professor Neres há muito tempo, eu gosto de uma literatura muito mais acadêmica, muito mais complexa, né? Então, eu acho que eu parei no tempo nesse sentido. Então, a palavra para mim é aquela que pouca gente conhece, né? Então, consciência moral, né, lá do Schopenhauer, eu prefiro Moralische Bewusstsein, né? Então, assim, não sei se é um defeito, mas enfim, eu utilizo a literatura como forma de escape. Eu acho que o papel da literatura, entre vários, né, que existe, crítica social,
o metalinguístico, né? Ou quando mistura metalinguístico com crítica social, né? Ali o próprio Ferreira Goulart, né? Como 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena, como os teus olhos são claros e a tua pele morena, né? Então, ou então como forma de expressar, né? Um amor líquido, né? Lá com o Fernando Pessoa, né? Dizem que finjo muito tudo que escrevo. Não. Eu sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho eu passo, que me falha ou finda, é como que... Né? A literatura serve para isso. Eu acho nesse sentido, como forma de escape, né? Em tempos em que está muito difícil, em tempos distópicos, seja do ponto de vista do cotidiano, as pessoas, eu não diria nem conversam mais, as pessoas nem se veem mais, né? Eu sei, se tu me perguntares, eu sei quem é o meu vizinho que mora no apartamento da frente, mas eu nunca conversei com ele. E olha que os meus horários se coadunam com o dele. Então a gente entra no elevador na mesma hora. Eu acho que ele sabe toda a minha vida e eu a dele, mas ele nunca falou comigo. Então, hoje é cada vez mais eu vou para a minha casa, né, e me debruço nos livros, né, sou um apaixonado por literatura, já gostava muito, isso intensificou ainda mais, né, depois que eu conheci o professor Neres, ficou, né, muito mais, aí ele foi me apresentar esses escritores, né, de alta literatura, aí acabou tudo, né? Aí acabou tudo, né? Acho que a junção da literatura com esse vocabulário filosófico e jurídico potencializou, acho que tudo que eu tenho dentro de mim, né? E de mais a mais eu utilizo como forma de fuga esse tempo líquido, professor. Então, meu testemunho de ciências humanas e de literatura é esse, é uma paixão pelos estudos e que eu utilizo como forma de escape, né? Quando eu brinco de estudar, estudo brincando, trabalho estudando, acho que são as formas que eu utilizo para... Não, eu não vou nem dizer assim, que é tão pragmático, ganhar dinheiro, né? Eu até falo isso para os alunos, né? O que eu faço para ganhar dinheiro hoje em dia? Eu dou aula e advogo. Tem um livro publicado, né? O professor Neres que fez o prefácio dele, mas... Os livros, a literatura, para mim, seja a literatura jurídica, a literatura filosófica, ela completa todos os meandros da minha vida, né? Não tem como escapar, né? Eu não faria outra coisa, eu não saberia fazer outra coisa, a não ser falar e escrever, né? Então, eu acho que a literatura ele tem esse papel transformador, né? Transformador. E é isso, agora talvez. Vai. Complementando, José fala em salvação, né, que a literatura salva, ele é um daqueles que acreditam nisso, o Paulo também, eu também. E a questão de o que fazer, né, já que a gente não tem leitor, realmente, a gente está morando num país para piorar, que é um país extremamente do audiovisual, né? Todo mundo gosta de ver e ouvir, ver e ouvir, ver e ouvir. Não de ler, não de decodificar. Então, eu escrevo, não tem quem me leia. Ou tem, mas são poucos. Quem lê ainda assim aquilo que lhe interessa, né? Aí vai desse sistema aí, nesse circuito, que é assim, ou você se adequa para ser lido, que é o que muita gente tem feito, viu? De repente tu joga fora a tua verdade, o que tu entendes, o que tu crês, né? Quando tu escreves ou quando tu lês, que está no teu coração, na tua mente, para poder ser lida, né? Então aí você escreve até prova que tu diz, não, que tal eu escrever um livro de autoajuda, né? Porque é o que as pessoas mais leem, é o que é um minuto com Deus, que eu não estou dizendo que tem que estar, eu tenho fé, eu creio na transcendência, mas são aquelas coisas que vão por um caminho em que é preciso de menos ferramental teórico para você ler e gostar. E mais, outra coisa também que eu tenho percebido é que a gente tem que entender, não estou dizendo que nós vamos aderir e começar a fazer isso, mas entender também a literatura como um entretenimento, que às vezes a gente esquece disso.
Quando a gente começa a ler, principalmente lá atrás, quando a gente está alfabetizando, vocês sabem disso, as criancinhas e tal, nós pequenos, o que a gente lia? Livros paradidáticos, né? Aqueles livrinhos infantis que tem pouco texto, muita imagem colorida, não é isso? Quadrinhos, que são uma outra linguagem, tem gente que diz que não é literatura, não vamos entrar agora nesse debate. Comecei por aí. Tem gente que diz que é literatura, né? Todo mundo quase. Eu comecei pelos quadrinhos. Também. Eu não sabia nem ler, mas eu ia lá do início ao fim, da primeira até a última. Depois eu comecei a entender a ler, aí ficou mais interessante ainda, né? Porque você vê, você lê e entende, e ri, né? Eu tiro isso muito pelo meu filho. Estou vendo ele crescendo. Quando ele era menorzinho, ele assistia a TV, ele olhava as coisas, mas ele não estava achando legal ali, mas ele não estava rindo. Depois que ele começou a decodificar, ele entendia os diálogos do que estava sendo dito nos desenhos, nas coisinhas lá que ele começou a rir, isso aí se deu mal. Quer dizer, ele começou a entender. Na literatura, eu acho que tem esse caminho. Às vezes a gente vai ter que adotar aquela coisa de escrever para quem quer se divertir, quem só quer ler, não quer pensar, não quer tirar uma moral da história, mas quer ler ali, quer ver uma história sendo contada, um poema sendo escrito. E aí, assim, um desses caminhos, invariavelmente, que é também outra questão, a questão da publicação, que eu vejo que é você ir onde estão as pessoas, que é no meio, desses meios mesmo da internet, né? Não estou dizendo que você não vai mais fazer livro físico, mas assim, muita gente chega a autores pela internet. Tem gente que chega e depois faz a ponte para outro e vai ligando, porque ele leu um artigo, porque ele leu um pequeno texto, porque ele leu um poema lá no Facebook, lá no Instagram, não sei aonde, porque ele ouviu alguém declamar e, de certa forma, ali mais gente vai te ler e te ver do que quando você lança um livro que tem 100, você manda imprimir 100 exemplares, coloca aqui, tá? E aí desses 100, 50 são vendidos no dia do teu lançamento, os outros 50 sabe lá Deus quando vão ser vendidos ou lidos, né? E ao mesmo tempo, Linda, quando tu colocas um texto teu lá no Facebook, muito mais gente vai ler do que o teu livro. Muito mais gente. Isso é bom ou ruim? Não vou entrar nesse mérito, tá? É ótimo, então agora eu só vou escrever para. Mas a gente vê que muitos grandes nomes hoje que estão no mercado editorial, sendo publicados e lidos a mais, foram nessa onda, né? De fazer literatura por entretenimento. Então vou contar uma história aí, vou colocar coisas que as pessoas gostam de ver, de ouvir, temas que elas gostam, e pelos meios, né, blogs, redes sociais, né, elas acabaram sendo muito lidas ali, e depois, no tempo, num movimento quase natural, elas tiveram que lançar algo físico, né? O outro é o e-book, que ainda que não tenha pegado de vez no Brasil, realmente não pegou, mas ele está crescendo exponencialmente. Ano a ano eu venho acompanhando as estatísticas que saem da Publish News, né, que é só sobre as redes de venda de livros, e a gente vai vendo lá, todo ano esse ano cresceu tanto por cento, esse ano cresceu tanto por cento, esse ano cresceu tanto por cento. Mesmo quando desce um pouco a venda de livro físico, os livros em e-book estão crescendo, um pouquinho, mas estão. Então é um outro meio que a gente não pode desprezar, ainda que nós não gostemos dele, tá? Porque a gente conhece muita gente que, por exemplo, odeia livro, né? Odeia ler PDF, não gosta de Kindle, e é legítimo. A gente não vai dizer que não é porque não seja legal. Já uma geração mais recente, né? Já as gerações mais recentes, sobretudo o pessoal que trabalha nas redes, né, jovens, eles leem direto lá, né? Então é isso. Então, mas continua sendo uma pergunta sem resposta. Ela só tem assim, esses direcionamentos e a gente vai vendo o que vai fazer com isso, né, ao longo do tempo. Bem, era isso. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Espero a próxima com vocês.